Olá, meu nome é professor David, sou médico veterinário e professor de anatomia. Vou falar um pouco hoje sobre o fígado conforme haviam pedido anteriormente. Então o fígado, ele está localizado na parte mais cranial do abdômen, certo? Ele relaciona-se com o diafragma cranialmente, ou seja, logo que termina o diafragma já está posicionado o fígado. Atrás do fígado está o estômago e a massa intestinal, tá? Os intestinos. O fígado ele é a maior glândula do corpo. Funções. A principal função do fígado é a produção de bile, tá? Só lembrando que a vesícula biliar ela é ausente nos equinos, tá? Mas isso não faz com que ele não produza bile, ele simplesmente não armazena. O fígado também é responsável pelo metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. Ele tem variação de tamanho entre espécies e faixa etária. Nos carnívoros, ou seja, nos cães e nos gatos, ele representa aproximadamente de 3 a 5% do peso corpóreo desses animais. Nos onívoros, representado pelos suínos, de 2 a 3%. E já nos herbívoros, que são os equinos e os ruminantes, em torno de 1 a 1,5% do peso corpóreo. Geralmente, o fígado ele é mais pesado no animal jovem do que no adulto. Só lembrando que na fase embrionária, o fígado ele faz hematopoiese. Tá? Depois desse período, ele tem, dentro dessas funções do fígado, ele também consegue degradar metabólitos, dos glóbulos vermelhos, certo? A parte principal, ela localiza-se à direita, de forma geral fala que o fígado ele é mais deslocado à direita em todas as espécies, exceto nos ruminantes, tá? Mas essa simetria ela não é tão marcante assim no cão. No cão, aproximadamente 2 partes do fígado está para a esquerda e 3 partes para a direita, tá? Então não é uma assimetria tão marcada. Então aqui, tem o plano mediano, separando em lado esquerdo, certo? E lado direito. Então no cão a gente nota que é praticamente a mesma quantidade de um lado e do outro. Já aqui no suíno, a gente consegue notar que ele é mais deslocado para a direita do que para a esquerda. Já o equino ele tem maior parte da massa deslocada para a direita, e uma pequena massa só situada à esquerda do plano mediano. E já no bovino, que é representante dos ruminantes, ele é praticamente todo deslocado para a direita, ficando apenas uma pequena parte na esquerda. Isso daqui acontece porque grande parte do rumen ele ocupa o antímero esquerdo da cavidade abdominal. Então o rumen empurra o fígado para a direita do plano mediano. E aí, a assimetria, ele é menos acentuadamente no cão, que foi isso daqui que eu mostrei. Ele é mais no suíno e no equino, quando comparado ao cão, e principalmente no bovino, tá? No qual a massa do órgão está deslocada para a direita. Tá? Então ele está totalmente, ou quase totalmente deslocado para a direita. Quanto à lobação hepática, ou a divisão dos lobos do fígado, ele mostra um padrão, que tem muitas características semelhantes entre os diferentes mamíferos, tá? Mas mesmo assim eles têm procurado, as homologias, ou seja, a semelhança dos lobos e fissuras individuais. Embora exista essa diferença, ou existem estudos que verificam as semelhanças na vascularização do fígado, mesmo com a divisão dos lobos hepáticos.
Então, a lobação hepática, né, ela tem um padrão teórico, né, e aqui no cão ela recebe, ó, o lobo hepático lateral esquerdo e medial esquerdo, ó, o lateral direito e o medial direito, o lobo caudado e o quadrado, desculpa, esse aqui, e o caudado com seus processos papilar e caudado, tá? Então, ele recebe toda essa lobação. Só uma coisa, geralmente, o fígado ele é mais subdividido em lobos nos animais que possuem a coluna vertebral mais flexível e ele é menos subdividido naqueles que têm a coluna vertebral mais rígida, tá? Então, por exemplo, animais de grande porte, como o equino e o bovino, eles tendem a ter menos lobos hepáticos do que o cão e o gato, que a coluna se movimenta mais. Então aqui, ó, na vista, né, da superfície diafragmática do fígado do cão, ó, lobo lateral direito, lobo medial direito, tá? Aqui, ó, lobo medial esquerdo, lobo lateral esquerdo. Já na superfície visceral, tá? Como se a gente estivesse vendo o fígado ali de baixo para cima, né? O que a gente vai notar? Aqui, ó, o lobo lateral esquerdo, aqui, ó, o processo papilar do lobo caudado e aqui o processo caudado do lobo caudado, né? Que são essas porções. Em outra literatura, se a gente for visualizar, ó, aqui o fígado do cão, né, na sua representação da face visceral, tá aqui, ó, lobo hepático lateral esquerdo, lobo hepático medial esquerdo, tá? Então tá aqui, ó, medial. E todo esse grandão aqui, o lateral. Aqui no meio está o quadrado, ó. E aqui já vem o medial direito, ó. O medial direito. Aqui o lateral direito. E aqui o processo caudado, tá? Ó, processo caudado aqui. E o processo papilar aqui. Ambos são processos do lobo caudado, tá? Já no fígado do suíno, também na sua face visceral, a gente já nota, ó, lobo hepático lateral esquerdo, lobo hepático medial esquerdo. Aqui, ó, esses dois. O lobo hepático quadrado aqui no meio, o lobo hepático medial direito aqui, o lateral direito e o processo caudado aqui em cima. Do bovino, também na vista visceral. Aqui, nessa figura, a gente pode notar a impressão renal no fígado, tá? Isso daqui não é particular do bovino, isso acontece nas outras espécies, exceto nos suínos, porque os rins, eles são deslocados, né? O rim direito dos animais, ele é deslocado cranialmente, e como ele é deslocado cranialmente, o parênquima renal, ele entrando em contato com o parênquima hepático, ele faz essa impressão aqui. Isso só não acontece nos suínos porque o rim direito não é mais cranial, como é nas outras espécies. Então aqui, se a gente for ver, ó, o lobo hepático esquerdo, lobo hepático quadrado, ó, tá? Lobo hepático direito e o processo caudado. Isso aqui nos bovinos. Então já notem que tem a diferença aqui, ele tem bem menos subdivisões do que, por exemplo, o fígado dos cachorros, tá? O fígado dos cães. E olha que fato interessante. Ó, nos ruminantes, o fígado encontra-se deslocado para a direita do plano mediano, tendo girado 90 graus de sua posição embrionária na maioria dos mamíferos. Então, desse modo, ó, o lobo direito ele é dorsal
e o lobo esquerdo ele é ventral. Então eles permanecem com esse nome para permitir comparação com o fígado das outras espécies. Mas na verdade ele deixou de ser direito e esquerdo. Eles passaram a ser dorsal e ventral. Aqui no caso do equino, também na face visceral, aqui a figura está escondendo a descrição. Então, lobo lateral esquerdo, tá, grandão aqui. O medial esquerdo. O quadrado, e aqui o lobo hepático direito, e o processo caudado aqui em cima. Aí, para facilitar a comparação, o que eu fiz? Eu dividi em tabela, né, a partir do texto aqui do Koenig. Então eu coloquei a divisão, né, os lobos hepáticos, lobo hepático lateral esquerdo, medial esquerdo, lateral direito, medial direito, o quadrado, o lobo caudado com o processo papilar e o processo caudado, e as espécies, carnívoros, ruminantes, suínos e equinos. Então os carnívoros eles possuem todos os lobos, e os dois processos. Os ruminantes eles possuem apenas o lobo hepático esquerdo, lobo hepático direito, tá? Então não tem medial e lateral para os ruminantes, apenas direito, esquerdo, quadrado, papilar e caudado, tá? Os suínos, né, diferente dos carnívoros, eles não possuem apenas o processo papilar. E os equinos, do lado esquerdo, ele tem as divisões, lobo hepático lateral esquerdo, lobo hepático medial esquerdo. Aí o direito não tem divisão, é simplesmente o lateral direito e o medial direito, eles se juntam, formando somente um, né? Que daí dá pra gente ver que ele não tem essa divisão aqui. Aí ele tem o lobo hepático quadrado, não tem o processo papilar, assim como os suínos, ok? E tem o processo caudado. Então eu fiz essa tabela para facilitar a comparação ou a diferenciação do lobo hepático entre as espécies, tá? Então, dessa forma aqui, a gente consegue notar como isso acontece. Aqui foram as referências, né, consultadas para fazer esse material. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixa suas dúvidas aí.